Olá, meus amigos, que bom que vocês estão aqui para continuar, junto com o Jim, esta epopeia, que é o aprendizado do Advanced Squad Leader. Agora o Jim está usando um cenário do Starter Kit 2, que trata dos canhões, e vem usando dois canhões, dois tipos de canhões americanos, o de infantaria de 155mm e o de 105mm, são extremamente potentes, principalmente contra a infantaria. E nós vamos para o terceiro turno, a fase alemã do terceiro turno desse jogo, que é marcado para ter 7 turnos, onde os alemães devem destruir ou conquistar essas armas americanas, e os americanos, por sua vez, devem impedir com que isso ocorra. Então, vamos ao jogo! Rally Phase, fase alemã do terceiro turno, onde as unidades alemãs que estão quebradas estão se concentrando no flanco direito. E vamos iniciar tentando o rally daquelas unidades que estão na área de mata, no flanco direito. Nós temos um líder 8 e vamos começar por ele. Muito bem. Como modificadores, nós vamos ter o Counter GM, que garante um modificador de mais 4. Vamos ter também mais 1 pelo Auto Rally e menos 1 por essas tropas estarem na área protegida da floresta. Vamos ao lançamento. 8 mais 3 igual a 11, e essa unidade não tem o seu moral recuperado e, portanto, esse líder não vai poder auxiliar as outras unidades que estão no mesmo X a tentar o rally por sua vez. Como é a fase alemã, o detentor da fase sempre tem oportunidade para tentar o auto rally com uma das unidades que não tem essa capacidade. E nesse caso, os alemães vão tentar, neste mesmo X, tentar recuperar o moral de uma dessas unidades, desses esquadrões, que com um moral de 7, invertido de 7. Infelizmente, apesar do bom lançamento de um 5 mais 3 igual a 8, que é superior ao moral dessas unidades, então o auto rally não aconteceu desta vez. E apenas o Counter GM é retirado destas unidades. Vamos agora tentar o rally, outro empilhamento alemão na Casa de Pedra, que também conta com um líder com moral invertido de 8. Os modificadores serão os mesmos, mais 4 pelo fato de ter um Counter GM, mais 1 pelo Auto Rally e menos 1 pela Casa de Pedra. 8 mais 3 igual a 11, e infelizmente nenhuma unidade alemã faz o seu rally nesta fase. Não há mais possibilidade de auto rally, então nós vamos passar agora para Prep Fire Phase. Um fato interessante desta plataforma, que é o Tabletop Simulator, é o fato que você pode inverter o eixo de observação, o que permite muitas vezes você ter uma perspectiva da tropa que está atacando na vez. É muito interessante isso. Nesta Prep Fire Phase, as tropas alemãs vão poder atacar as americanas. E a única unidade alemã com condições de fazer isso é o meio esquadrão remanescente junto com a metralhadora média na Casa de Pedra. A uma distância de 12 x de distância, que é exatamente a distância, o alcance dessa metralhadora, entre ela e o alvo, que vai ser o canhão de 155mm. Vamos tentar atacar a equipe que manuseia esse canhão. Vão ser 5 Firepower que ela tem, que vão virar 4, porque não existe a coluna de 5 na tabela de infantaria. E vamos tentar atingir aquela unidade. Não vão ter modificadores nenhum. Aquela unidade americana, ela está numa área de pomar, mas a área de pomar não conta como um obstáculo à visão. Então, 4 Firepower sem modificadores.
Vamos ao ataque. Com excelente lançamento dos dados de 4, com 1 no dado colorido que permite a manutenção do Rate of Fire, este alvo é atingido. Com 4 na coluna do 4 Firepower, isso indica que essa unidade vai sofrer com um Moral Check. Muito bem. Muito bem. 6 no lançamento dos dados. E aqui novamente o Jim mostra todo o seu viés anti-nazi. 6 mais 1 igual a 7, que é exatamente igual o moral dos tripulantes daquele canhão. E eles deveriam ficar pinned. Além de não fazer isso, o Jim ainda ignorou absolutamente que a metralhadora manteve o Rate of Fire e poderia tentar disparar novamente. Muito ruim, Jim. Bem, só nos resta andar à frente. E vamos passar agora para Movement Phase, onde as tropas alemãs vão tentar avançar em direção aos seus objetivos. Vamos começar pelo flanco esquerdo do avanço, onde as tropas alemãs vêm avançando com tranquilidade, pois estão numa área protegida pela densa vegetação que separa as tropas americanas das alemãs. E elas vão se encaminhar mais à frente. As unidades mais à frente vão perder o Counter CX, aquele que permitiu que eles usassem maior número de Movement Factors. E vão avançar ainda na região protegida de mata, próximos ao limite exato entre as tropas americanas e alemãs. E antes de começar a manipular o empilhamento com o líder 7-0, o Jim se lembra que no próximo turno, no turno 4, as forças de reforço americanas vão adentrar o tabuleiro, exatamente pelo lado que entraram as alemãs. Dessa maneira, talvez seja importante deixar essas unidades mais à retaguarda para atacar as unidades americanas que certamente vão vir com tudo para tentar aliviar a pressão sobre as outras unidades que estarão sob ataque. Para tanto, esse empilhamento vai se tornar C-Exit, que vai permitir com que ele utilize 8 Movement Factors e vai se dirigir mais à região central do mapa e para preparar provavelmente uma base de fogo para atacar as unidades americanas que devem entrar no mapa pela região central também. Analisando a situação das tropas alemãs que ainda possam se movimentar, temos 2 esquadrões que estão muito próximos da região da mata, mas o Jim achou que estrategicamente não era o momento ainda de avançar essas unidades para tentar confrontar as unidades alemãs. Ele primeiro vai tentar fazer o rally daquelas outras unidades que estão ali próximo. E vamos passar então para uma próxima fase, que é a Defensive Fire Phase americana. E nós vamos iniciar este ataque usando a unidade de artilharia de 105 mm, que tem como alvo a Casa de Pedra. A distância entre o canhão e o alvo é de 14 axes. E aqui volta aquela questão, se devemos utilizar o Infantry Target Type ou o Area Target Type. Vamos analisar. O Infantry Target Type são utilizados como modificadores para atingir o alvo, o modificador +3 da Casa de Pedra e descontados o Acquisition, que pode ser -1 ou -2. O número base para atingir o alvo, neste caso, em Infantry Target Type, a 14 axes de distância, será de 6, sobre o qual serão aplicados os modificadores de +3 pela Casa de Pedra e -1 pelo Acquisition. Ou seja, será necessário um resultado de 4 ou menos nos dados para atingir o alvo, o que é difícil. No caso do Area Target Type, o modificador da Casa de Pedra não se aplica. Portanto, o número básico para atingir o alvo em Area Target Type, a 14 axes de distância, seria de 8 menos 1 da Acquisition. Dessa forma, com o resultado de 9 nos dados, a probabilidade de atingir o alvo é muito mais alta do que quando utilizarmos o Infantry Target Type.
Como pontos negativos, ao utilizar o Area Target Type, o Firepower do equipamento é reduzido à metade e o modificador mais 3 da Casa de Pedra vai se aplicar. Em resumo, com Area Target Type é mais fácil atingir o alvo, mas é mais difícil causar danos. Com o resultado de 10 nos dados, nem com Infantry Target Type, nem com Area Target Type, esse alvo é atingido. O Jin havia escolhido o Area Target Type, portanto, o Counter de Acquisition é voltado para o menos 2, aliás, e esta arma não tem Rate of Fire, ou seja, ela não vai atirar mais nesta fase. O próximo ataque americano se vai dar com uma peça de artilharia de 105 mm. Essa peça se encontra a 12x de distância do alvo e tem um counter de -1 Acquisition já colocado sobre esse alvo. Portanto, se formos utilizar o Infantry Target Type, que requer 7, número básico para atingir o alvo é 7, mais 3 da Casa de Pedra, -1 do Acquisition, ou nós vamos precisar de 5 ou menos no lançamento dos dados para atingir esse alvo. Antes de prosseguir para o próximo ataque, vamos substituir os counters de Prep Fire Phase pelos counters apropriados de Final Fire, já que essas unidades que dispararam não mantiveram seu Rate of Fire, portanto não vão disparar mais, é um Final Fire. Vamos agora lançar um novo ataque sobre o X vazio, onde nós vamos precisar com Area Target Type, onde nós já temos um counter de -1, portanto, para atingir é 7, -1 é 8, isso a 14x de distância, portanto, com 8 ou menos nós vamos atingir esse alvo. -1 igual a 9, e esse alvo não é atingido. E o counter -1 é invertido para sua face -2. Agora vamos utilizar a metralhadora média americana. Essa metralhadora ela tem um alcance de 10x apenas. E o X na Casa de Pedra, que é um alvo possível, está a 13x de distância. Portanto, ela vai disparar com 2 Firepower, mais 3 de modificador da Casa de Pedra. É um tiro absolutamente improvável, impossível, que eu recomendaria não ser feito, porque existe a chance, se sair um 12 nos dados, dessa metralhadora deixar de funcionar.
Mas vamos em frente. Ao verificar a linha de divisão, o que dá para perceber é que existe uma borda de uma mata, de uma floresta, que impede a visão do alvo da casa de pedra pela metralhadora. Dessa maneira, esse disparo não pode ocorrer. O que vai acontecer é que nós vamos rolar os dados e realmente, se sair um 12, essa unidade vai ficar mal funcionante, essa metralhadora. Então vamos nessa. Com 4 nos dados, essa metralhadora não se torna não funcionante e apenas um counter de Final Fire é colocado sobre esta unidade. Bom, como não existem mais alvos para os americanos, nós vamos passar agora para Advancing Fire Phase, onde as unidades alemãs, eventualmente que tenham alvos válidos, possam atirar. E pelo que nós vimos no mapa, não há nenhuma unidade alemã que tenha uma unidade americana como alvo. Portanto, sem ação nessa fase, e nós vamos para Rout Phase. Não há nenhuma unidade com moral quebrado sob o counter DM. Portanto, nenhuma unidade que vai poder se movimentar na Rout Phase. E nós vamos para Advance Phase, onde as unidades alemãs não pinned e não quebradas podem avançar 1x. No flanco direito, as unidades alemãs, os 2 esquadrões, vão cada um se deslocar para um X adjacente às unidades americanas que estão defendendo aquela posição. A unidade de metralhadora, o meio esquadrão com a metralhadora na casa de pedra, vai passar para a casa ao lado para sair da linha de visão das unidades americanas, a artilharia americana que está usando aquela casa como alvo, para tentar fugir do Acquisition. Não existem mais ações nessa Advance Phase. Pulamos para Close Combat Phase, que também não há nenhuma ação. E finalmente vamos para Rally Phase, da fase americana, do terceiro turno desse jogo. Vamos começar a Rally Phase pelas unidades alemãs quebradas, uma vez que não há unidades americanas com moral quebrado no tabuleiro. Começamos pelo empilhamento na casa de pedra, com líder de moral 8, com modificadores, mais um pelo alto rally e menos um pela casa de pedra. O resultado dos dados é de 10, sem modificadores, e portanto essa unidade não recupera o seu moral e como consequência esse líder não vai poder organizar a recuperação do moral das outras unidades no mesmo X. Agora é a vez do empilhamento na área de mata, começando com o líder com moral de 8. 6, mais um pelo alto rally, menos um pela proteção da mata, e o líder recupera o seu moral e auxilia as outras unidades a tentar a recuperação do seu moral. 7, menos um pela proteção da casa é 6. E este esquadrão recupera o seu moral.
Novo lançamento de 7. Menos 1 igual a 6. E mais o esquadrão alemão recupera o moral. E o sucesso é completo, com todas as unidades alemãs recuperando o seu moral. Na fase americana, não há possibilidade dos alemães tentar um alto rally. Passamos então para Prep Fire Phase. E os americanos vão tentar atingir os esquadrões alemães em XH0, que procuram infiltrar o perímetro defensivo americano. O disparo será efetuado pelo canhão de 105mm, Infantry Target Type, o que, pensando bem, pode ser escolha errada, pois com esse tipo de disparo normalmente é mais difícil de atingir o alvo, como visto anteriormente. Além disso, a unidade alemã está em área de mata, o que ocasiona um modificador de -1 devido ao efeito de Airburst, que acontece quando os disparos de fogo indireto explodem ao atingir a copa das árvores, espalhando estilhaços de madeira sobre as tropas nessa área. De qualquer forma, o Infantry Target Type será necessário um resultado de 7, com +1 pelo fato do alvo estar em área de mata. (10 mais 1 igual a 11) e é uma perda. O -1 Acquisition é colocado sobre o X atingido. Esse canhão não mantém Rate of Fire. A próxima arma a tentar atingir as unidades alemãs é a unidade com a metralhadora média, que ao traçar a linha de visão sobre o alvo, percebe que essa visão se encontra obstruída pela floresta em XK1. E esse disparo não poderá ser efetuado. Os dados serão lançados para verificar a possibilidade de quebra da metralhadora, que ocorre se houver um lançamento de 12 nos dados. Nos dados, e essa arma permanece íntegra. Próxima unidade a atacar é o meio esquadrão 236 contra o esquadrão alemão em XW5, com 2 Firepower dobrados para 4 devido ao tiro a queima-roupa. (10 mais 1 é igual a 11, que é uma perda. Próxima unidade é o esquadrão 546, que tem um Firepower de 5, dobrados para 10 por ser um disparo a queima-roupa. Subsequentemente reduzidos para 8, pois não há coluna de 10 ou 9 na tabela de fogo de infantaria. Mais 1 pelo fato do alvo se encontrar na área de floresta. 12 mais 1 igual a 13, que na coluna de 8 Firepower é uma perda. Finalmente, a última unidade americana lança um ataque de 8 Firepower mais 1. 8 mais 1 igual a 9. Que é um Pin Test Check. Que a unidade alemã passa sem problemas.
Próxima unidade a disparar nesta Prep Fire Phase é o potente canhão de 155mm. A 5x de distância, Infantry Target Type, que o Jim percebe que não seria a melhor opção nesse caso, deveria utilizar o Area Target Type. De qualquer forma, para atingir esse alvo será necessário um resultado de 8, mais um pela mata e mais um pelo X com pomar, que prejudica a visão do alvo. Portanto, o alvo será atingido com 6 ou menos. Com o resultado 6, o alvo é atingido e vai sofrer o impacto dos terríveis 30 Firepower do canhão de 155mm. Que na coluna do 30 Firepower implica em 3 Morale Check. Com 12 nos dados, o esquadrão alemão sofre uma redução para meio esquadrão, e como quebrou acima do Experience Level Rating, também sofre uma redução em qualidade, além de ter seu moral quebrado. Este canhão não tem Rate of Fire e encerra sua participação nesta fase. O Jin se equivoca e coloca um 12 Residual Fire no X atacado, o que não é válido na Prep Fire Phase, e sim na Defensive Fire Phase. Próxima unidade americana a disparar é o canhão de 105mm, que vai tentar atingir a unidade de metralhadora na Casa de Pedra. Durante a aferição da linha de tiro, é possível verificar uma obstrução dessa linha de visão pelo X de floresta. Esse disparo não é efetivado e os dados são lançados apenas para verificar se este canhão se torna não funcionante. Após esse disparo, passemos para a Movement Phase americana. A primeira ação dessa fase é a retirada do líder 7-0 da frente de batalha para uma posição protegida na retaguarda. Empilhamento com morteiro e o líder 8-1 avançam 1x em Assault Movement para tomar uma posição na qual possam atingir as unidades alemãs que avançam pelo flanco esquerdo americano.
Com esse movimento, esse empilhamento se expõe ao fogo da metralhadora média alemã, situada na Casa de Pedra. O alvo dos alemães se encontra dentro do alcance normal da metralhadora, que efetuará um disparo de 4 Firepower com os modificadores de mais 1 pela mata. Cinco mais 1 igual a 6, que implica em Normal Morale Check. E com 2 no dado colorido, essa metralhadora mantém o seu Rate of Fire. Começando pelo líder, que tem seu moral quebrado com resultado de 9 nos dados. O meio esquadrão se torna Pinned com lançamento de 6 nos dados. A metralhadora vai fazer uso da manutenção do Rate of Fire e dispara novamente com os mesmos 4 Firepower mais 1. Oito mais 1 igual a 9, que é uma perda, e a metralhadora perde o seu Rate of Fire, encerrando sua participação nesta fase da batalha. Defensive Fire Phase. Unidade alemã, adjacente ao empilhamento americano na mata, dispara com 8 Firepower, mais 1 pela mata. Oito mais 1 igual a 9, que implica em Pin Test Check. Cuja checagem leva ao esquadrão e ao meio esquadrão se tornarem Pinned. As unidades alemãs da mata vão efetuar um ataque sobre a equipe do canhão americano a 8 axis de distância. Com firepower reduzidos à metade pelo fato do alvo estar além do alcance ideal do tiro, que é de 4 axis. Oito, que é uma perda na coluna do 4 Firepower.
Com isso, encerramos a Defensive Fire Phase e avançamos para a Advancing Fire Phase americana. Fase essa que não ocorre também nenhuma ação. Como mais nenhum disparo foi efetuado, passamos para a Rout Phase da fase americana do terceiro turno. Normalmente, o atacante é o primeiro a efetuar o Rout, mas nesse caso, o Jin inicia pelo esquadrão alemão, sob o counter GM adjacente às unidades americanas. Essa unidade não pode se dirigir ao X com o líder alemão 8-0, pois isso faria com que este empilhamento ultrapassasse o limite de 3 esquadrões por X. Em seguida, o líder americano, recém-quebrado, se desloca para a área protegida na retaguarda. Os counters de Prep Fire Phase são retirados e passamos para a Advance Phase. Onde a única unidade americana a se movimentar é o meio esquadrão americano junto à metralhadora média. Passemos então para a Close Combat Phase, na qual não ocorre nenhum evento, e finalmente vamos para a Rally Phase da fase alemã do quarto turno, que é neste momento que vamos encerrar esse episódio. Obrigado por assistirem. Namastê!